Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Matheus e na nossa série de hoje da meditação guiada, o tema vai ser Controle das Emoções, um sonho possível. Essa é uma grande oportunidade que a gente tem de autoconhecimento para a construção de uma mente confiante e livre de ansiedade com a meditação integral. Então, o controle das emoções faz parte desse método. E aí eu estou aqui para te explicar um pouco o que é esse controle das emoções. Porque nós somos seres que somos muito emotivos. Nós somos emoções. Tem muitas pessoas que pensam e falam que nós somos seres intelectuais, que nós somos movidos pelo nosso intelecto. Só que, na verdade, antes de sermos intelectuais, nós somos seres emocionais. Tem uma professora chamada Glória Vieira que dá aula sobre o conhecimento védico, né, dos Vedas, dessa tradição de autoconhecimento, e ela sempre externa isso, que a gente tem uma ideia que é tudo no intelecto, que a gente desenvolvendo o intelecto, a gente vai desenvolver outras coisas na nossa vida que vão nortear a nossa vida. Mas tem, antes desse intelecto, uma coisa chamada emoção. Então, primeiro nós somos emocionais, nós somos seres emocionais. Então a gente pode ir tirando essa cobrança de que somos intelectuais, então porque eu sou intelectual e eu posso escolher o que eu quero deliberadamente, simplesmente pelo meu intelecto, pelo que eu já sei, pela minha inteligência, pelo que já vivi. E na verdade não é assim. Existem cuidados para que a gente consiga ter essa escolha na ação. Então, naturalmente, a gente não vai agir assim. Então, o controle das emoções é algo que tem que ser experienciado, vivenciado, compreendido. Né? Não é apenas algo que vai acontecer naturalmente. A pessoa não se torna madura emocionalmente num passe de mágicas. Né? Então, não é algo que é inato. Né? Se pensando numa criança é super emocional, né? A relação dela com os pais, com os amigos, né? Ela é super emocional quando ela é muito pequena. E depois a gente vai ficando mais velho e a gente continua emocional. Só a gente não externa tanto quanto uma criança externa. Na criança é muito mais fácil tu ver aquelas emoções e como as emoções controlam ela. E a gente, como adulto, também tem a vida controlada pelas emoções. Muitas vezes a gente é inconsciente disso, mas são essas emoções que norteiam a forma que a gente se relaciona. Em todas as relações, a gente tem as emoções. E a gente pode ter o controle dessas emoções para quê? Para evitar reações que a gente não queira ter. Então, no momento que eu estou reagindo de qualquer forma, estou reagindo impulsivamente, eu estou machucando todo mundo, inclusive eu. Porque eu não estou percebendo, eu não estou escolhendo como eu quero reagir. Quando eu entro numa discussão, quando eu entro numa briga, que às vezes não era algo que necessário, era algo corriqueiro, e aí eu tomo de uma emoção e reajo. Impulsivamente, eu não penso, eu apenas reajo. E aí começa uma grande confusão, porque eu não estou trazendo o que eu tenho internamente de consciência, mas sim eu estou sendo apenas reativo. Eu estou apenas me defendendo. Eu entro num centros, né, de força da mente que é mais sobrevivência. Então gera muita confusão. Ao invés de eu entrar com a conversa, com o meu olhar, com o que eu estou pensando, eu vou me proteger, vou me defender. Aí eu posso gritar, eu posso trazer à tona acontecimentos do passado, posso mudar, né, até fisicamente, porque eu estou reagindo. Por que acontece isso? Porque as emoções tomaram conta do meu ser.
Então, até mesmo a minha parte física responde. O meu coração começa a bater mais rápido, a minha respiração fica mais ofegante. E a pessoa não escolheu isso, não falou assim, ó, coração, agora bate muito forte porque eu vou entrar numa conversa aqui que a coisa vai ser tensa, né? Não vai falar assim, minha respiração, respira aí rapidinho que eu preciso de mais oxigênio porque eu vou entrar num diálogo aqui que vai ser mais forte. Isso é algo reativo. E a gente pode viver a vida de forma reativa, a vida inteira, ou a gente pode tomar controle dessa vida. A gente pode ter essas rédeas na mão, né? E não precisa ser umas rédeas super fortes, super tensas, mas sim umas rédeas de eu controlo a minha vida. E sem o entendimento e controle das emoções, eu não consigo ter isso. Porque eu vou estar sempre tendo uma oportunidade de perder essas rédeas. E ninguém quer viver dessa forma, né? Ninguém quer ter controle só um pouquinho, o controle às vezes, né? Porque tu ter controle às vezes ou um pouco não é ter controle. Então, quando a gente entra numa discussão, digamos, sei lá, tá, vamos pensar numa relação de mãe e filha, que estão conversando por algo corriqueiro do dia a dia. E aí, então, uma toca num assunto que a outra não suporta. E aí, ela vai fazer o quê? Vai reagir emocionalmente, tendo aqueles acontecimentos passados gerado uma lembrança, uma marca na mente, algo incômodo. A mente atual já vai, nesse momento, reagir. E aí tu não vai conseguir mais conversar com a tua mãe ou com a tua filha, porque tu vai estar trazendo só a emoção. Tu vai estar trazendo só aquela emoção do passado para aquele momento. Então, tu não vai conseguir ter objetividade e clareza. E num diálogo, se tu não tem objetividade e clareza, tu não vai conseguir realizar ele. E aí tu pode te machucar e machucar os outros. Porque depois que a gente fez a ação, né, dessa forma impulsiva, muitas vezes a gente fica machucado, né? Termina de ter aquela conversa e fica, por que eu falei aquilo? Por que eu tive que falar sobre aquela coisa que eu sei que ela não gostava? Por que eu agredi ela verbalmente com aquela fala? E a pessoa também sente isso. Quem foi agredido com a fala fica ofendido, mas quem fez também percebe e carrega aquilo. Então, eu não consigo ter uma relação objetiva e clara se as emoções estão tomando conta de mim. Existe nos Vedas um termo para esse controle, né, que é chamado de Shama e Dama. A Shama seria uma qualificação que a pessoa tem de se observar, de compreender essas emoções. Mas é uma compreensão super interna. É aquela compreensão de que eu estou no trabalho, tem algum colega que eu não me dou muito bem, eu sei que ele é bastante diferente de mim, tem opiniões contrárias ou valores muito diferentes dos meus. E aí é colocado um assunto em pauta. E eu já sei que a opinião desse meu colega ela é totalmente contrária ao que eu penso. Eu acho que falta um monte de percepção para ele e aí ele começa a falar e aquilo ali já me incomoda. Eu já começo a ficar inquieto na minha cadeira, eu já vejo que a respiração mudou, eu já estou entrando num estado emocional de reação, de reatividade. E aí mora Shama, nessa percepção de que, olha, essa pessoa aqui me tira do sério. Porque a gente sabe as pessoas que nos tiram do sério. Porque às vezes tem pessoas que falam as maiores bobagens pra gente, as maiores ofensas, e a gente sequer dá bola, porque aquilo não incomoda, né? Tipo, coitada, essa pessoa tá pensando isso porque eu não sou isso, ou eu não quero isso. Mas tem algumas pessoas que elas têm o dom
de tirar a gente desse equilíbrio. E mora nisso, em perceber quando eu vou sair do meu equilíbrio. Olha, eu já sei que aquela pessoa ali vai me provocar, ou a opinião dela é algo muito chato para o que eu entendo como verdade. O que eu faço? Eu evito. Eu evito aquela pessoa ou aquela situação. Aí está a tua inteligência, em pegar aquilo que poderia se tornar numa reatividade e evitar. Tipo, olha, eu já me conheço. Quando essa pessoa começa a falar sobre esse determinado assunto, sei lá, política, né? Atualmente, política é algo que a gente tem visto muitas discussões, muitos debates. Eu já sei que eu vou perder o meu controle das emoções ao falar com aquela pessoa sobre aquilo, eu evito. E aí está a inteligência de compreender as tuas emoções, compreender quem tu é. E aí tu não vai entrar naquele debate, não vai entrar naquela conversa, porque tu sabe que aquilo não vai ser uma conversa, não vai ser um diálogo, algo produtivo, vai ser algo que vai se transformar numa briga, que tu não queres. Mas digamos que ainda assim tu entrou naquela conversa, tu ainda não consegue ter esse controle. Então tem outra qualidade que é chamado de dama. Quando chama é perdida, tu não conseguiu internamente evitar aquilo, chama quer dizer o controle das ações externas. É transformar aquela tua irritação, aquele teu incômodo em algo físico. É transformar ela em uma ofensa verbal ou até mesmo, às vezes, em alguma ofensa física mesmo. Porque, dama, tu tem o controle das tuas reações. Aí eu fiquei muito irritado com essa opinião, me incomodou demais, mexeu nas minhas emoções de uma forma que eu tô super irritado, meu corpo quer reagir, eu vou gritar, eu vou brigar, e aí o que eu faço? Eu seguro e não reajo. Ao invés de eu gritar e xingar, eu consigo respirar e evitar isso. Eu consigo respirar e evitar qualquer movimento físico para aquela minha emoção. E aí então isso faz parte, chama Dama, desse controle das emoções, que é algo que é milenário. Então há muito tempo as pessoas já vêm observando a si mesmas e vendo que elas reagem e o quanto essas reatividades, essas impulsividades machucam os outros e a si. Então isso é muito importante para que a gente tenha uma mente mais confiante e menos ansiosa, porque com esse conhecimento, com esse entendimento, a gente vai ficando mais em paz, porque a gente vai tendo controle de nós mesmos. E isso é uma forma muito inteligente da gente melhorar as nossas relações, seja no amor, seja no trabalho, seja com a família, porque a gente passa a ser uma pessoa mais tranquila. E não é mais tranquila porque ela é zen, mais tranquila porque ela se conhece. No momento que tu te conhece, tu já sabe quais são as tuas atividades, tu já sabe o que te incomoda. E aí tu não terceiriza para as outras pessoas isso. Tu não deixa, olha, tá aqui de bandeja para te escolher como eu vou reagir. Quem vai escolher vai ser tu, não vai ser mais os outros. E como a gente pode fazer esse controle das emoções, né, de uma forma mais efetiva? Tem esse autoconhecimento, esse autoentendimento? Com certeza. Mas também a gente pode fazer isso através de um método de meditação integral. Quando a gente medita, a gente já vai trabalhando a nossa consciência de forma sutil. A gente vai conseguindo sair desse pensamento comum, rotineiro, e a gente já vai para a nossa camada da mente subconsciente. E lá que estão grande parte desses traumas, dessas reatividades, dessas raivas, desses incômodos. Então, conseguindo chegar nessa camada, a gente vai fazendo uma limpeza. E não é necessariamente de forma consciente. A gente não vai estar, eu estou meditando e a raiva sai de mim, ciúmes sai de mim. Mas com o poder dessa meditação, ela vai conseguindo energeticamente, né, limpar essa reatividade. Então,
tu vai estar meditando e tu não sabe ao certo o que tu tá limpando, não sabe ao certo o que tu está evitando no futuro. Mas a meditação integral tem essa capacidade. Então, eu posso, muitas vezes, eliminar reatividades, diminuir reatividades que eu tenho naturalmente apenas meditando. Essa capacidade de controle das emoções, ela não é feita apenas de forma consciente. Quando a gente está meditando, com esse método, a gente consegue fazer isso também de forma inconsciente. Eu não vou estar objetivando isso, eu vou estar ali na minha meditação e só essa minha vibração energética, esse pensamento vai passar lá para aquela segunda camada e aí vai existir a eliminação, né, ou a diminuição dessas reatividades. Como a gente não deve fazer, vamos dizer assim, né? Porque ele não é o controle das emoções. Ele não é apenas criar um espaço entre pensar e agir, né? Isso é um benefício da meditação? Com certeza. Tá? Mas o controle das emoções, ele vai além disso, né? E ele também não é reprimir as emoções, né? Não é tô sentindo muita raiva e vou ficar ali com raiva durante anos, durante muito tempo. Isso é muito ruim. Se a gente começa a reprimir essas emoções, não é ter controle das emoções. Isso é repressão das emoções. Ao reprimir as emoções, a gente continua com aquelas emoções, seja no nosso corpo sutil, seja no nosso corpo físico. Muitas pessoas adoecem porque elas estão reprimindo emoções. E aí tu vai ter um problema no fígado, no coração, vai ter um problema realmente na tua parte física, a tua saúde vai mudar por causa da tua emoção, né? Porque ao manter aquilo ali, reprimir, tu vai deixar por muito tempo. E aí tu vai dizer pra tua mente, não, isso aqui não tem, isso aqui não existe, eu não tô ansioso, isso aqui não tá me incomodando, tal. Só que internamente tu sabe que sim, e o teu corpo também sabe. E ele vai reagir, tipo, olha, tu não tá cuidando, eu vou te mostrar aqui, eu tô precisando de cuidado. E vai existir essa reverberação das emoções no teu corpo físico. Só que tem muita gente que acha que não é possível isso, né? Que a gente não consegue controlar as emoções, né? Só que isso é algo bastante possível. Eu vou te dizer ainda hoje que tem como a gente fazer isso. E por que isso é importante? Porque isso te liberta. No momento que tu tira as emoções do controle de ti, te liberta. Porque a tua vida vai deixar de ser limitada. Vai deixar de ter limitações de reatividades, de respostas. Tu vai ficar muito mais confiante, muito mais segura de ti mesmo, das tuas ações. Tu vai confiar mais em ti. Porque tu vai saber que agora não é qualquer emoçãozinha, qualquer pessoa, qualquer coisa que vai te tirar do teu objetivo, que vai te tirar da tua paz, porque tu vai compreendendo sobre ti. A gente precisa parar de achar que se relacionar é tão difícil. Na verdade, as relações não são difíceis, são crenças que a gente vai levando, são experiências que a gente teve durante essa vida e a gente vai colocando para dentro da nossa cabeça. Quando a gente compreende melhor a nossa reatividade e as emoções, as relações ficam claras e ficam objetivas. E tu sabe o que esperar e o que dar em cada relação. Não existe aquela névoa, aquela neblina que tipo, eu não sei se nessa relação eu sou mãe ou sou filha. Se nessa relação eu sou amigo, amiga ou sou qualquer outra coisa. Existe objetividade, porque as emoções não te cegam mais, vamos dizer assim. Vamos partir sempre da tua escolha. Esse é o controle dessas emoções. Não é algo duro, não é algo pesado, algo que tu tenhas que colocar muita força, mas sim dedicação. Muitas pessoas têm esse conceito, que é difícil controlar as emoções. Eu tenho muita raiva, a pessoa mexe comigo, fala comigo, eu já respondo ali para querer me impor ou para falar mais alto,
Então eu sou uma pessoa com raiva, eu sou raivoso. E eu vou te dizer que não, isso não tá certo. Porque tu não és algo, tu não és uma emoção, tu sente ela. A emoção não é algo fixo, então tu não é uma pessoa raivosa. Tu não é sempre dessa forma. A mente, ela oscila, ela não é permanente. Então tu pode muitas vezes, tenho raiva, sentir raiva, beleza, tudo bem. E tudo bem sentir. O que não pode é a gente pensar que isso é um estado físico ou eterno que impeça a gente de controlar e compreender as emoções. Outra ideia que as pessoas têm de forma errada é que as pessoas que fazem eu me sentir assim, as pessoas são muito difíceis. A minha família é muito difícil, a minha mãe, minha filha, meu pai, meu vizinho, meu cachorro, eles são difíceis. Eles que atrapalham a minha vida. São eles que causam isso em mim. E isso também é uma crença, né? As pessoas só te dão uma oportunidade de aflorar algo que existe dentro de ti. Então, se tem uma pessoa que te incomoda muito, 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 ao invés de brigar com ela, tu tem que agradecer ela. Porque ela te ajuda a perceber o que está dentro de ti, a tua reatividade. É sinal que a gente precisa meditar mais, compreender mais a meditação. A gente precisa compreender mais as emoções, compreender nós mesmos para que a gente tenha uma vida mais livre, mais feliz. Porque senão eu vou estar sempre dando oportunidade para o outro escolher como eu vou me sentir. Então ninguém é capaz de ficar escolhendo para ti o que é melhor. E tu também não quer dar essa escolha para outra pessoa, por mais que tu ame outra pessoa, é algo que é teu. Ao controlar as tuas emoções, tu não vai mais ficar afirmando isso. De falar que fulana é impossível. Eu falo com ela 5 minutos e eu já saio irritado, já me falta ar, já tenho vários sintomas até mesmo físicos. Então ninguém te deixa mais raivoso ou não. As pessoas não têm controle disso. A gente que dá essa liberdade para as pessoas pela nossa falta de entendimento das emoções. E qual é o jeito errado, então, de controlar as emoções? Uma das coisas erradas que a gente faz é fingir que elas não existem. A gente faz uma divisão das nossas emoções. Às vezes tem emoções que a gente acha que são bonitas, emoções que a gente acha que são feias. E aí tem algumas que a gente reprime, que a gente esconde, que a gente finge que não existe. E esse é o jeito errado de controlar as emoções. A gente não deve fingir que algo que a gente está sentindo não existe. A gente deve tomar consciência disso. Ao reprimir, a gente vai estar, lembra? Só deixando aquilo reverberar por mais tempo na mente e podendo, inclusive, o teu corpo responder dessa forma. E, Matheus, tu conhece alguém que já controlou as emoções? Com certeza eu conheço, né? Com certeza tu também conheces. E não precisa ser uma pessoa iluminada, santa, abençoada, né? Com o cuidado correto, com o autoconhecimento, com a meditação integral, a gente vai eliminando essas reatividades vindas dessas emoções. E a gente elimina as reatividades, aquela coisa impulsiva, no primeiro momento. E depois a gente vai entendendo qual é a sementinha daquela reatividade nesse processo, nesse método. Eu lembro que tinha uma aluna de meditação que ela falava que tinha muito problema com o pai, que era a pessoa que mais ela entrava em brigas, em embates, ela tinha ideias muito diferentes e não concordava com muitas práticas dele, da forma que ele se cuidava, da forma que ele reagia, dos hábitos dele. E era sempre briga, e eles moravam juntos, e ela já não aguentava mais ficar assim, né? E ela pensou, isso vai ser sempre assim, eu querendo mudar ele querendo se justificar e impaciente comigo, porque eu quero
que ele fique mudando. Eu quero esclarecer porque na verdade era um gesto de amor ao ver, né, o pai não cuidando da sua saúde, não cuidando da sua vida, tendo hábitos que estavam acabando literalmente com a vida dele. E ela fazia esse esforço para que ele mudasse. Só que sempre tomada de emoção, né? Sempre com a emoção controlando. Então eles tinham muitas brigas, tinham muito mais brigas do que diálogos. E aí ela falou, meu Deus, depois que eu comecei a meditar, que eu entendi a meditação e coloquei ela no meu dia a dia, aconteceu algo que eu não acreditava. Eu mudei o meu olhar em relação ao meu pai. As nossas conversas hoje são totalmente diferentes, porque eu troquei a forma de agir. Eu não fico mais brigando ou querendo mudar ele, transformar ele. Não sei te dizer como, mas a coisa mudou. Aquilo não me incomoda mais, não me irrita mais. E antes me dava irritação, e agora eu vou dizer que às vezes me dá até pena. Eu compreendo mais ele e entendo o que está passando por ele. Isso foi o que ela falou. Mas o que aconteceu? Quem mudou foi ela. Né? Com a prática da meditação, com uma metodologia, ela conseguiu colocar a meditação no dia a dia dela, e aí ela mudou as percepções, as reatividades dela. Aquela oscilação mental e a tomada da emoção. Ela inconscientemente foi controlando as suas emoções. E aí, quando tu controla as emoções, tu não entra mais naquele nível vibracional ou de diálogo que antes as emoções te levavam. Então, o pai era o mesmo. Os hábitos dele eram os mesmos. A casa que os dois compartilhavam era a mesma. Mas teve uma pessoa que mudou. E não foi o pai. Né? Ela sempre queria que o pai mudasse. Ela sempre queria que o pai entendesse valores de vida que ela tinha e cuidado. Quem mudou foi a pessoa que estava querendo mudar o outro. E aí, o mais engraçado é que ela falou assim, não, e aí eu comecei a achar estranho aquilo. Porque pensa, tu passa, sei lá, 5, 6, 7, 20 anos da tua vida reagindo numa relação, reagindo, sabendo, sempre assim, 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 assim. Ela disse que aquilo ali estava muito estranho. Eu olhava ele e eu não sentia mais aquilo. E o mais engraçado que ele percebeu isso. Ele percebeu que ela já não estava mais querendo mudar ele, não estava reagindo tanto. E aí ele foi perguntar para ela o que tinha acontecido, porque estava diferente. Ele disse, o que aconteceu? E aí ela falou um pouco, né, sobre os hábitos que ela tinha mudado, como tinha implementado meditação e tal. E aí ela disse assim, Matheus, tu acredita que agora ele quer fazer o tratamento X lá e também quer saber as coisas que eu mudei na minha vida, quer saber o que foi que eu fiz, porque ele percebeu que ela mudou, né? E isso é muito legal porque a gente vê que existe amor dos dois lados. Mas quando está tomado pela emoção e pela atividade, aquele amor fica apagado. A gente entra numa briga, num embate, e na verdade existia amor. Ela queria transformar ele, mas queria transformar sempre no diálogo. E ele não queria escutar ela, porque aquele diálogo não era um diálogo amoroso, tranquilo, era um diálogo muitas vezes de cobrança, de imposição, porque as emoções dela como filha estavam à flor da pele, estava vendo o próprio pai ali tomando um caminho que ela não concordava. E aí não acontecia, o resultado não ia mudar. Tu tá há muitos anos fazendo a mesma coisa. Tu acha que o resultado vai ser diferente? A gente pode até se iludir que sim, mas se a gente conscientemente levar pro coração e pensar assim, pô, olha só, eu já falo com essa pessoa aqui há 15 anos. Eu acho que no 16º ano ela vai mudar? A gente sabe que não. Existe uma esperança e uma vontade que ela mude. Então talvez tu continue repetindo os teus atos. Mas a gente sabe que não. E quando a gente remove essas emoções que estão nos controlando, a gente fica mais consciente. E aí, tipo, olha, realmente eu não quero ficar mais agindo assim. Né? E isso é mais engraçado, assim, que não é consciente. Não é tipo,
Agora que eu estou meditando há tanto tempo, assim, que eu mudei isso aqui na minha vida, mudei aquilo ali, com um método eu consegui ter clareza para isso, agora eu vou mudar. Não, é algo que, tipo, ela falou, mas quando eu vi, estava acontecendo isso. E ela disse que até viu mais quando ele começou a se interessar pelas coisas que ela vinha fazendo. Então, não é algo mágico. Sabe aquela ilusão que a gente tem que, tipo, clique e agora a vida fica clara e as coisas ficam objetivas? Não. É algo que, tipo, vai acontecendo. É inconscientemente. Então, com a meditação integral, a gente, lembra? A gente vai indo lá em camadas da mente que a gente consegue fazer essa mudança de forma inconsciente, mas a reverberação dela é natural. Então, transformar isso em ações, em palavras, em práticas, acontece de forma natural. Não pensa assim, agora então eu não estou mais sentindo isso, vou agir assim. Não, tu vai começar a mudar a forma que tu age, que tu fala, que tu tem as tuas relações, porque tu vai ter muito mais controle e tu vai te escutar muito mais. Então, tu não vai mais entrar em conversas que tu não queria, em discussões, em brigas. Ou quando tu entrar, tu vai entrar ou vai saber sair melhor delas. Tipo, eu não vou entrar nisso. Sabe? Eu já entrei, percebi que entrei, vou dar um passinho para trás, sair, muito obrigado. E acontece de forma natural, por mais que tu pense que tu não consegue. Como a gente pode executar isso? Como a gente pode executar o controle das emoções? A primeira coisa depende de uma pessoa. E ela não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é tua filha. Ela depende de ti. Ela precisa decidir que quer mudar. Né? E tem que existir essa responsabilidade. Tu tem que estar responsável por ti. Ao invés de tu terceirizar a responsabilidade para os outros. É o meu trabalho, é o meu relacionamento, é a pessoa A, B, C, D, E, Z. Não. A primeira coisa eu não estou mais a fim de viver assim. Pensa, quem vai ser a pessoa que vai se beneficiar mais de uma mudança interna é tu. Porque todas as relações que tu tiver, quem vai estar presente? Tu. Então, tu precisa compreender isso. Olha, realmente eu não quero mais viver dessa forma e eu quero viver de outra forma. Tu quer? Beleza. Então, essa foi a primeira escolha. Eu quero. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter persistência. Isso não é mágico, não é rápido, não é fácil assim. Porque se fosse mágico, rápido, fácil, todo mundo tinha, não é? Acho que não é todo mundo que queria ter o controle das emoções. Se fosse simples assim, não é tão simples. A gente precisa ter persistência. Muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente quer para ontem e a gente precisa ter persistência para conseguir ter essas mudanças. E outra coisa, a gente precisa ter um método, porque não basta eu ter muita vontade, muita persistência e estou fazendo isso de forma errada. A gente precisa ter um método. A gente pode ter conselhos, conhecimento de pessoas que já passaram por isso, que já entenderam isso, que praticaram um método que teve resultado. Porque só a vontade e a persistência fazendo o método errado, dificilmente vai vir aquele resultado. Mas a notícia boa é que isso depende só e apenas de ti. Como a gente pode começar isso? Né? Porque quando vê a gente conversa sobre um monte de coisa aqui, em várias coisas eu sei que tu te identifica, porque eu também me identifico, porque é algo que é natural do ser humano. E aí depois, tchau pessoal, vivam suas vidas, eu vivo a minha e controle suas emoções. Não, tá? Lembra que depende de ti, que tem que ter persistência e tem que ter um método. Mas hoje eu já posso te dar uma ajuda, um início. Como eu posso iniciar essa minha mudança, essa minha transformação quanto ao controle das emoções? A primeira coisa, eu vou te falar para te meditar todos os dias. Matheus, mas eu não sei ainda o método, não sei como é que faz e tal. Começa. Né? Com certeza depois com o método, entendendo a meditação, vendo como ela funciona, isso vai ser mais rápido. Vai acontecer de uma forma mais rápida. Mas a gente está centrado em iniciar o processo. Então, coloca isso de uma forma diária na tua vida.
Essa é a minha primeira dica. A outra dica é tu fazer um caderninho, tipo um diário, né? Não sei se quando tu foi adolescente tu tinha um diário, só que agora tu vai ter um diário de adulta, um diário de adulto, que é escrever. Pode ser brevemente as tuas emoções no dia. Não classifica elas em bonitas e feias, coloridas, opacas, sei lá, preto e branco, e não tenta moldar ou escrever de forma mais bonita. Não, olha só, hoje, né, tive muita raiva por isso, tive tal coisa, tive muita alegria por isso. Faz um caderno das emoções. Não precisa mostrar para ninguém. Ele vai ser só teu. Tu vai perceber o que tu sente, não precisa escrever na hora, tu pode, né, guarda na memória, chega em casa, né, tu não vai estar muito irritada lá, no meio de uma briga, para só um pouquinho que eu vou pegar meu caderninho aqui, eles vão continuar. Né? Vai percebendo as oscilações das tuas emoções no dia e passa para esse caderninho. E lembra, não vai te pontuar como aquela tua emoção. Eu já vi que nos últimos 5, 10 dias eu tenho ali muitos ciúmes, então sou a ciumenta. Não, não é isso. Eu tenho sentido isso nos últimos dias, ponto. Não é algo para que tu vá criar um rótulo, vá colar em ti e vai deixar tu ainda mais reativa ou limitada com esse conceito de, sei lá, ciumenta, vamos pensar assim. Independente de qual for a emoção que tu sentiu mais ali, tá? Então, ela vai servir como um norteador para te perceber, não para te rotular. Lembra que a gente conversou no começo dessa aula, não, estado emocional não é algo fixo. E a gente tem que ter uma coisa que é comemoração, que é também nos parabenizarmos. Dentro desse processo, a gente vai estar colocando ali, né? A emoção tal. Aí chegou lá, 35º dia, tal. E tu vê que se tu for lá no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, talvez as emoções que tu estavam sentindo, elas te deixavam de uma forma. E agora as emoções do 35º dia, pessoal, só estou falando como exemplo, não vai acontecer magicamente no 35º dia, entendeu? Elas estão mudando. Porque a gente tem que olhar o processo e a gente tem que nos parabenizar também. Porque senão o que vai acontecer? No 35º dia, tu vai olhar lá só pro 30º dia e vai falar, nem mudei tanto. Ou ainda continuo muito reativa. Ou continuo muito não sei o quê. Porque a gente não lembra, a nossa memória é muito curta atualmente. A gente não lembra como a gente estava lá no primeiro dia. A gente tem uma ideia de só se olhar aqui aonde o olho alcança, só aqui pertinho. Então, ao fazer esse diário, a gente vai ter a possibilidade de olhar um pouquinho mais para trás. E não esquecer de comemorar, de nos parabenizar pelo nosso esforço, por essa mudança. Mas eu ainda sinto isso, eu ainda sinto aquilo. Tudo bem, mas tu tá no processo. Então, a gente comemorar internamente, sabe? Agradecer e falar, putz, eu tenho orgulho de ti, sabe? Pô, Matheus, eu tenho orgulho de ti. Às vezes parece conversa meio de louco, né? Porque a gente não fala isso pra gente, faz pros outros. E aí tá um grande erro da gente, porque a gente não celebra com a gente, né? E a vida, a gente vai viver com a gente. E a gente pode viver a vida celebrando, vendo os nossos ganhos, os nossos avanços, vendo a beleza da vida e celebrando com a gente. Ou a gente pode sempre ficar esperando que algo aconteça para daí a gente celebrar. Que chegue uma pessoa, que aconteça uma ação, que venha algo externo para daí celebrar. Isso é legal porque tu vai também aprender a celebrar contigo, a te parabenizar. Tu vai mudar também um pouco a relação contigo, porque às vezes a gente internamente tem uma relação de muita cobrança, né? A gente que cobra da gente. Então, sabe aquela coisa assim, quando a gente estava no colégio, tira uma nota 10 na escola, pega aquela prova, cola na geladeira, fala, pai, olha só, tirei 10 em física. Mãe, olha só, tirei 10 em física. Mano, tirei 10 em física. E aí eles falam assim, tu não fez mais do que a tua obrigação. Tu não gostava disso, né?
E muitas vezes a gente faz isso ainda hoje. A gente tem uns avanços que são 10 em física, só que eles não vão mais ser colados na nossa geladeira. A gente não se parabeniza. A gente tá falando pra gente, tu não fez mais que a tua obrigação. Às vezes a gente faz coisas incríveis e a gente não se sente assim. A gente não se parabeniza, a gente não celebra aquilo. Então, com esse passo que eu te passei, observa isso. Faz a meditação diária. Faz o teu caderninho. E quando começar a observar esse teu caderno, esse teu processo, tenha momentos de celebração. Tá? Isso vai servir para o teu processo pessoal, íntimo. Vai servir. Mas está dentro de um processo maior, que tem uma metodologia, que tem... Tá, mas eu já estou te dando esse passo aqui. Começa por ele. E depois tu vai perceber que ele vai ser útil para ti. Tá? Não coloca data, não coloca prazo. Começa e lembra. Tu tem que te responsabilizar. Lembra de ter persistência. E também lembra de celebrar. Vamos começar o processo agora? Fechando os olhos? Vamos então. Fecha os teus olhos. Abre o peito. Inspira bem profundo. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. Solta. E essa última vez tu vai soltar bem longo. Inspira. Alinha tua postura, alinha tua coluna. Traz o alto da cabeça para o teto, deixando a tua coluna esticada. Recolhe um pouco o teu abdômen, afasta mais os ombros e alivia as tensões dele. Abre o teu peito. Respira mais uma vez agora com essa postura. Ainda mais profundo. Solta. Repete. Solta. Está com as suas pernas cruzadas. Sente o toque dos teus glúteos, dos isquios, das pernas e dos pés no solo. Se tu estás numa cadeira, sente o toque das plantas dos pés no solo e das coxas e dos glúteos na tua cadeira. Observa esse toque, a pressão do teu corpo na base. E aí vai relaxando o teu semblante, vai sorrindo levemente. Por mais que tu não esteja com essa sensação agora, eu te convido a sorrir. Sorria. Relaxa o rosto, as bochechas, os olhos, o queixo, a testa, as orelhas. Alivia essas tensões. Pode sorrir um pouquinho mais. Relaxa a tua língua, a garganta, o pescoço, os ombros. Remove as tensões, o peso que tu carrega nesses ombros e nas costas. Fica leve, remove essas tensões que não precisam estar ali. Também a partir dos teus ombros, solta os braços. Desde os ombros até a ponta dos dedos. Alivia os teus braços. Alivia as costas. Alivia a musculatura do peito, os pulmões, o abdômen, os órgãos internos. Relaxa a pelve, os glúteos, as coxas.
Solta os joelhos, panturrilhas, canelas, tornozelos, pés e cada um dos dedos dos teus pés. Ao exalar, vai distensionando mais o teu corpo. E não esquece de relaxar uma pecinha chamada coração. Esse que é visto como o centro das emoções. Essas emoções que a gente conversou hoje. Essas emoções que muitas vezes tomam todo o nosso ser. Vamos relaxar essa caixinha. Relaxar essa peça chamada coração. Relaxa, alivia teu coração. Libera. Libera as emoções contidas nele. Não importa como tu achava essas emoções. Em boas e ruins. Indesejáveis ou não. Alivie. Solta o coração. Meu coração, que agora eu tenha uma relação clara contigo. Que eu possa escutar as tuas emoções. Que eu possa compreendê-las. Que eu possa observá-las. Que eu te julgue menos. E que tu te expresse mais. Eu te libero de qualquer emoção. Eu te libero de qualquer repreensão que eu tenha feito. Que tu possas cada vez mais expressar o que tu sentes. Que eu possa cada vez mais te ouvir. A partir de agora, tu já te expressa mais, eu já te escuto mais. Eu te libero para expressar as tuas emoções. Leve a atenção para o teu coração. E a cada exalação vai relaxando mais. No centro do teu peito, observa também a tua respiração. Leve, tranquilo. Relaxado, livre. Permanece com atenção na tua respiração. Pode manter o foco no centro do teu peito.
estão escutando sons no teu ambiente de forma mais clara. Percebe o toque das tuas mãos, das tuas pernas, o toque do teu corpo no solo ou na cadeira. Percebe o paladar. E vai movimentando as tuas mãos e os teus pés. Movimenta os braços, as pernas. Espreguiça. Estende o corpo. Inspira profundamente e solta. Mais uma vez, inspira. Solta. E aos poucos vai abrindo os teus olhos, deixando a claridade penetrar através deles. Vai observando as formas, as cores. Voltando com atenção para o externo. Bem, pessoal, como vocês se sentiram? Como foi para vocês refletir sobre as emoções? No nosso dia a dia, dificilmente a gente dá espaço para esse tipo de reflexão. A gente sequer sabe o que está sentindo, né? Muitas vezes a gente está na reatividade pensando que a gente é aquilo. E a gente sequer está pensando que aquilo é emoção, né? Talvez eu pudesse ter começado hoje falando sobre isso. Mas como eu já estou falando para meditadores aqui, a gente já pode iniciar falando sobre a meditação, né? Mas eu queria te dizer que antes disso tem toda essa reatividade, que a gente não se olha, a gente não se observa. Então a gente nem sabe que emoção a gente tem, porque a gente não consegue distinguir a emoção da nossa reação. A gente não sabe muitas vezes que a gente está controlado pela emoção. E isso acontece muito, 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 muito. E tu vai perceber que quando tu entender isso em ti, tu vai começar a ver isso nas pessoas. Tu vai começar a ver as emoções das pessoas. E não vai ver mais a pessoa como aquele ser reativo. Tu vai olhar que ela está tomada por aquela emoção. Ela está descontrolada, mas não descontrolada no caso histérica, né? Raivosa, não, ela está descontrolada porque a emoção tomou controle daquele ser. E aí muda a forma que tu entende, inclusive aquela pessoa. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês e que vocês fiquem em paz.